Estamos numa resenha teológica da Igreja Batista Itacuruçá, uma resenha especial. Hoje nós temos aqui os nossos participantes comumente presentes porque estão em outras missões fora de nossa cidade. Então, vocês vão ter que me envolver. Mas antes de falar do domingo, eu gostaria de responder a uma pergunta que me foi feita. O que é a fé reformada? Mas antes de falar do que é a fé reformada, eu quero falar de algo que tem a ver com como a história às vezes é mudada sem que se perceba. Não a história, mas a maneira de contar a história. Em 1517, quando se celebraram os 500 anos da Reforma, eu estive então na Alemanha, e inclusive em Erfurt, a cidade de Lutero, no início de todas as coisas. Eu fiquei, vou dizer para você, escandalizado, porque as bandeiras na cidade falavam de 5 sola. Sola Escritura, sola Fide, solus Christus, sola Gratia, soli Deo Gloria. Sola Fide, somente pela fé nós somos perdoados. Isto é totalmente reformado. Solus Christus, Jesus Cristo é o único mediador para fins de salvação e intercessão diante do Pai. E sola Escritura, somente a Bíblia é nossa regra de fé e prática para todas as áreas da existência. Agora, sola Gratia é a mesma coisa que sola Fide. Restam 4. E soli Deo Gloria é um lindo valor, mas não é um princípio teológico, é um princípio existencial. Então, durante muitos anos, até meados do século XX, eram só 3 sola. Sola Fide, sola Escritura, solus Christus. Mas agora criaram mais 2, que não tem nenhum fundamento nem histórico e nem teológico. Estou dizendo isso para então falar do que é a fé reformada. A fé reformada é aquele conjunto de convicções doutrinárias que vem no bojo de Lutero, Calvino, Zwingli, Zwingli e outros. Todavia, também aqui a narrativa da história foi reescrita de tal modo que fé reformada é a fé ligada a Calvino, a fé defendida pelos presbiterianos. Então vamos lá. A fé reformada não é a fé calvinista, não é a fé presbiteriana, não é a fé predestinista. Não. A fé reformada é a fé protestante com esses 3 postulados e outros. Como, por exemplo, a separação entre igreja e Estado, no princípio batista. Então, nesse sentido, os batistas já são reformados. Estou dizendo isso porque, às vezes, se propugna, se dissemina a ideia de que apenas os presbiterianos é que são os defensores ou os mantenedores da fé reformada. Nós também, que viemos um pouco depois, nós somos 1609, nós batistas claramente definindo, 1611, Inglaterra, Holanda, Londres, Amsterdã, nós também somos reformados. Não temos que fazer nenhum movimento rumo a uma perspectiva reformada. Não vamos confundir, portanto, fé reformada com uma perspectiva calvinista sobre a doutrina da predestinação. Então, nós somos reformados como batistas e não temos que ser calvinistas. Se alguém quiser ser, é outro capítulo, mas não obrigatoriamente. Então, eu gostaria de dizer isso. Eu estou tratando desse assunto no culto das 17 horas, que é apenas online. Dito isso, em função da pergunta que me foi feita por um participante de nossa resenha teológica, eu então quero chamar você para ouvir um pouco, aprender um pouco com o nosso pastor Marcos Lima sobre o equilíbrio nas finanças. A propósito, você está com as suas finanças equilibradas? Ouça então um trecho da mensagem com o pastor Marcos Lima.
Deus para os nossos corações, Jeremias capítulo 21, versículo 8. A este povo você dirá o seguinte: assim diz o Senhor: eis que ponho diante de vocês o caminho de vida e o caminho de morte. Palavra de Deus para os nossos corações. Pois é, né? Esse texto ele vai casar com o que nós vamos conversar hoje, né? Sobre o que eu estou propondo, que é justamente essa nossa vida, né? O equilíbrio, né? A Bíblia nos propõe que vivamos de forma equilibrada, né? Esse é o projeto de Jesus Cristo para você, para mim. Esse é o projeto do Espírito Santo para você, para mim. Esse é o projeto de Deus para você, para mim. Esse é o projeto que a Bíblia nos deixa, nos lega, né? De buscar uma vida equilibrada e uma vida em todos os sentidos, né? Então, fazer as boas opções significa estar cultivando equilíbrio, né? E o meu mundo é um mundo financeiro, não é esse só, mas é um mundo financeiro, porque milito nele, você já sabe, há muitos anos, e a gente tem experimentado, visto, testemunhado de forma ocular, né, o que é uma vida equilibrada e o que é uma vida não equilibrada. O que traz de benefício uma vida equilibrada e o que traz de malefício uma vida desequilibrada. E o texto que a gente vai basear hoje a nossa conversa é em Provérbios 30, de 7 a 9, que na nova tradução da linguagem de hoje diz assim: eu te peço a Deus que me dês duas coisas antes de eu morrer. Não me deixes mentir e não me deixes ficar nem rico, nem pobre. Dá-me somente o alimento que preciso para viver, porque se eu tiver mais do que o necessário, poderei dizer que não preciso de ti. E se eu ficar pobre, poderei roubar e assim envergonhar o meu Deus ou o teu nome, como há em algumas versões. Você vê que o autor, chamado Agur, né, que compôs esse provérbio todo 17, né, há correntes que dizem que todos eles, todo o livro de provérbios é de Salomão, mas há outros que dizem que não, porque há diferença linguística e por aí vai. Esse capítulo 30 é destinado a Agur, ele é que é o escritor, e ele então traz essa reflexão, além de todo o capítulo 30, que eu peço, já desafio você a ler depois com calma, versículo por versículo, fazendo assim um processo lento, meditativo, como tem que ser lido todo esse livro de Provérbios. Pois bem, esse provérbio 30, de 7 a 9, ele vai de fato mexer ali na ferida, vamos dizer assim, de muitas pessoas. Naquele tempo, veja que essa questão do equilíbrio não é algo novo, não é algo que a psicologia descobriu há pouco tempo. É algo que persegue o homem desde quando se percebe homem, desde quando se percebe agente transformador, desde quando se percebe agente que dependente e depende da companhia de Deus para ter equilíbrio. Isso é algo que é constante na Bíblia, orientações tanto no Velho quanto no Novo Testamento, do próprio Jesus Cristo nos ensinando a buscar simplicidade. O que é isso, não equilíbrio, né? Equilíbrio nas ações, equilíbrio em pensar nas coisas, equilíbrio nos relacionamentos, equilíbrio porque vai nos deixar mais gabaritados para viver com mais qualidade de vida, né? Então, nessa questão do equilíbrio, quando ele diz que pede a Deus primeiro para que não deixe mentir, ora, será que Deus pode atuar nisso? É uma decisão minha, totalmente minha, porque ele me fez para autonomia plena, né?
Então, ele pode. Não, mas as circunstâncias que a vida nos apresenta, muitas vezes, leva com que algumas pessoas mintam, né? No conceito do, vamos entender, do judeu antigo, Deus tinha uma atuação muito direta nesses contextos, né? Ele estava sempre atuando em tudo, né? Mas nós sabemos que o que nós temos que pedir é que as situações que vão acontecer nas nossas vidas não nos traiam a nossa mente, a nossa capacidade intelectual de reflexão, de usar do expediente da mentira, e que Deus, então, nos dê forças para resistir a esses momentos e não fazer o que todos ou boa parte das pessoas fazem, né? Surgiu um problema, vou mentir. Cheguei atrasado no trabalho, por exemplo. Ah, foi o trânsito. Não foi o trânsito. Nós sabemos que não é o trânsito o culpado somos nós que não nos programamos direito, porque nós sabemos que há trânsito, nós sabemos que há engarrafamento. Então, o que temos que fazer? Buscar chegar mais cedo. E assim também é nos compromissos com o médico, assim também é em tantas outras coisas. Então, nós, às vezes, mentimos para os amigos, né? Eles contam que eles estão comprando isso ou aquilo, a gente também fala que está pensando em comprar, mas é só para poder fazer parte de um contexto que não tem sentido, à luz da Bíblia, buscar esse estilo de vida. Não nos produz vida, não nos produz satisfação, né? Pode ser momentâneo, mas é um momentâneo mentiroso e que vai desaguar em frustração no dia seguinte, quando você acorda. Então, quando ele pede assim, que não me deixes mentir, é que nessa situação, me robusteça dos teus valores, me robusteça do teu espírito, me robusteça do teu amor, para que eu tenha consciência de que a minha vida não pode ser pautada em cima da mentira, porque Jesus definiu quem é o grande mentiroso e mente desde o começo, desde a fundação do mundo. Então, nós temos que tomar cuidado. Não existe mentirinha, né? Se você não quer falar a verdade, não fale, mas também não minta, né? Porque hoje existe aquela, temos que mentir porque a gente pode destruir uma amizade se a gente não mentir. Então não fale, fique em silêncio, não busque, mas mentir não é um expediente orientado por Jesus Cristo, orientado pelas Sagradas Escrituras. Já no outro lado, né, que uma coisa complementa a outra, a mentira, ela pode apontar para que você tenha uma vida com qualidade financeira e você também, ela pode apontar para que você não tenha uma vida com qualidade financeira. Ela pode prejudicar os dois lados, como também, infelizmente, ajuda, porque tem gente que mente no currículo, né, para conseguir um emprego, mente para o chefe, mente para a esposa, mente para o esposo, mente para os filhos, né, tudo para poder ter algum tipo de vantagem. Isso não nos deixa equilibrados. Isso desequilibra a nossa relação. Mesmo que achemos que estamos numa relação equilibrada com o próximo, com o outro, nós temos a convicção de que não estamos com uma vida equilibrada com Deus, porque mentira não faz parte do cardápio dos valores daquele que segue a Jesus Cristo, porque Jesus nunca nos mentiu. Deus nunca nos mentiu. O Espírito Santo nunca nos mentiu. E ele pede que vivamos como ele vive, seguindo os valores que ele nos ensinou, nos legou e ele mesmo fez. Ou seja, Deus não é aquele que disfarça e fica na dele no bem bom. Não, não. Deus disfarça porque ele fez e nós somos testemunhas não oculares, mas pela ação do Espírito e pela leitura dos evangelhos, de que tudo que ele disse para fazer, ele fez primeiro, ele viveu primeiro. No campo das finanças, que é a tragédia dos nossos dias, mas o dinheiro sempre foi o Deus do homem. Não tem como fugir disso, porque o dinheiro ele transcende a nossa capacidade de vida no mundo simples, porque ele tem carrega um traço que é de poder, que é gigante, né? As pessoas foram acostumadas a exemplificar o poder delas através do dinheiro, né? Então, o dinheiro compra poder,
né? E poder compra dinheiro. Agora eu convido você para assistir parte do culto das 9 horas, em que o pastor André Lisboa, que hoje não está aqui porque está no Ita Amazônia, falou sobre a escolha certa. E ele se baseou em Provérbios 19, 2, 3. Leia aí e veja como fazer a escolha certa, porque a gente acorda, já põe em pé, decidiu acordar, na verdade. Senta à mesa, toma um café porque decidiu tomar um café. Você pode decidir ir embora sem tomar café. Por exemplo, estamos sempre tomando decisões. Aprenda um pouquinho como tomar decisões corretas à luz da Bíblia com o pastor André Aguiar Lisboa. Subir a montanha. A vida é como subir a montanha. E nós olhamos, então, a cada momento da nossa vida que as forças, às vezes, vão diminuindo. Eu já estou mais ou menos, talvez mais do que no meio da minha subida. 44 anos que fiz no último dia 18. E já posso apreciar uma vista diferente daquela que eu tinha quando cheguei aqui nessa igreja há 31, 32 anos atrás. Olho para a paisagem de uma forma diferente, entendo a vida de uma forma diferente. Ontem, meu tio terminou a montanha dele. E nessa subida da montanha, todos nós fazemos escolhas. E as escolhas daquilo que levamos conosco pela nossa vida precisam ser muito bem feitas. Gênesis capítulo 13 nos fala sobre dois homens, um tio e seu sobrinho, Abraão e Ló, que subiram, provavelmente numa parte alta da Palestina, e os empregados de Abraão e de Ló estavam entrando em conflito, porque ambos eram homens muito ricos, e as ovelhas e gado precisavam de pastos e de água que não eram abundantes, e não são abundantes, nós bem sabemos, no Oriente Médio, nas terras onde hoje se encontra o Estado de Israel. E o fato é que Abraão disse para Ló: faz uma escolha, contempla a terra, escolhe para onde você quer ir, porque se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Não haja briga entre nós. Então, Ló olha bem para a planície fértil do Vale do Rio Jordão e podia ver até as cidades longínquas, inclusive Sodoma e Gomorra, e ele aprecia aquela vista e ele faz uma escolha. E nós percebemos na leitura do texto bíblico de Gênesis que a escolha de Ló, apesar de parecer ser a correta, se torna uma escolha maldita, uma escolha que, feita às pressas, feita porque aquele ambiente parecia muito aprazível, muito próspero, o leva a ele e a sua família à ruína. E Abraão, que não havia feito escolha, havia ficado com as terras mais áridas, mais feias, recebe a bênção do Senhor. Escolhas. Todos nós fazemos escolhas. E o título dessa meditação é Faça a Escolha Correta. Pensei nesse texto de fazer a escolha correta. Enquanto subimos a nossa montanha, a gente precisa ter sabedoria para escolher o que vai levar e o que vai deixar pelo caminho. Porque cada vez que a gente sobe mais, os nossos joelhos vão fraquejando, o tempo vai passando, e peso demais nas costas. Ontem, preparando minha mochila para o Ita Amazônia, pastor Alceni, eu tive que tirar algumas coisas, porque eu já não sou mais o rapaz que viajava para a Itália há 20 anos atrás, que podia levar um monte de tralha. Hoje em dia eu preciso ser mais sábio nas minhas escolhas, para saber que peso vale a pena levar e que peso precisamos deixar. E eu gostaria de lhes oferecer 5 escolhas que penso que sejam abençoadoras para a nossa vida. A escolha da gratidão, da generosidade, da confiança, da misericórdia e a escolha, agora vamos para a cola, né? E a escolha da modéstia. Gratidão, generosidade, confiança, misericórdia e modéstia. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui conosco.
Fala ao nosso coração, dá-nos a tua água, para que saiamos daqui plenos da tua presença. Consola os nossos corações, Senhor, porque consolação é milagre, e nós esperamos de Ti, em nome de Jesus. Amém. Consolação é milagre. A gente faz terapia, e aí a terapia tem coisas boas e ruins também. A gente conversa, tem bons conselheiros e tem maus conselheiros. Mas tem uma coisa que só o Senhor pode fazer, que é consolar-nos. O Espírito Santo de Deus precisa nos consolar. Se você está passando por luto, peça do Senhor, Senhor, me dá a tua consolação. Isso é milagre, isso é presença de Deus conosco, que nos dá paz, que excede todo o entendimento, toda a circunstância. Vamos abrir nossa Bíblia em Provérbios capítulo 19, versículos 2 e 3. Provérbios 19, versículos 2 e 3. Vou ler na Nova Versão Transformadora esse texto. De nada adianta o entusiasmo sem conhecimento. A pressa resulta em escolhas erradas. O insensato arruína a própria vida e depois se ira contra o Senhor. De nada adianta o entusiasmo sem conhecimento. Vamos reler esse texto? Vou pedir ao Rafael e ao Sérgio para reprojetarem para a gente. Vamos ler juntos? Nessa versão aqui, ok? De nada adianta o entusiasmo sem conhecimento. A pressa resulta em escolhas erradas. O insensato arruína a própria vida e depois se ira contra o Senhor. Escolhas, decisões, escolhas corretas que podem aliviar o nosso peso na subida da vida. Deus pode nos ajudar, mas não fará no nosso lugar as escolhas que somente eu e você precisamos fazer. Consolação é milagre. Escolha é responsabilidade nossa. Escolha a generosidade. Faltou generosidade para Ló. Quando ele olha a planície do rio Jordão e percebe que aquelas terras eram as mais férteis, em vez de deixar para o seu tio Abraão, já ancião, aquelas melhores terras, ele fala, farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu vou garantir o que é bom para mim. Generosidade. Generosidade, quando nós estamos aqui na igreja, repetimos isso muito no momento de fidelidade. O que a gente pode fazer pela nossa Tijuca, pelo nosso bairro? O que nós podemos, como igreja, fazer para abraçar as necessidades do mundo? Não é ser generoso com o que é dos outros, mas é ser generoso com o que é nosso. E quem é mais generoso é aquele que doa de si. Muito mais do que o dinheiro. Deus não está interessado no teu dinheiro. Ele está interessado no seu coração. E quando a gente entrega o nosso coração a Deus, não é difícil entregar o dinheiro também. O problema é que quando a gente quer entregar o dinheiro e o coração não está no altar, e aí a gente entrega lamentando, murmurando, olhando para o lado. E será que entregaram também igual a mim? Será que fizeram o sacrifício que eu fiz? Mas quem entregou o coração a Deus, quem deu tudo para o Senhor, a existência, não se torna para essa pessoa difícil ser generoso, ser generosa. É por isso que Jesus pegou o seu banquinho e sentou lá perto do gasofilácio, onde as pessoas entregavam as suas ofertas. E ele começou a ver os ricos que entregavam daquilo que lhes sobrava. Né? A versão antiga diz que ele sobejava. E aí as pessoas iam entregando aquilo do resto. E aí vem uma viúva pobre que entregou aquelas moedinhas. E aí Jesus admira aquela mulher e diz, todo mundo deu do resto, mas aquela entregou tudo o que ela tinha. E eu tenho aprendido que generosidade é quando a gente entrega tudo diante de Deus. É a história que eu ouvi de uma irmã que me contava, pastor, eu tinha 19 irmãos lá no interior do Nordeste. E aí minha mãe servia os pratos e ia para a cozinha. E a gente falava, mãe, vem comer conosco. E ela ficava quietinha na cozinha, porque se ela viesse,
para comer com a gente, não ia ter para a gente. Então ela escolhia entregar tudo. A mãe ficava com fome para alimentar os seus filhos. É esse sentido da generosidade. Não é assim, tem uma cápsula de café lá no meu trabalho, vou trazer para você. Não, generosidade não é ser generoso com o que é dos outros. É entregar tudo, toda a nossa vida. Porque nós sabemos que nada vamos poder levar dessa vida. O poeta brasileiro diz que o tempo escorre pelas nossas mãos. E a gente não vai para a glória com Cristo com nada do que nós temos aqui. Então nós entregamos ao Senhor. Quando o autor aos Hebreus fala sobre isso, ele diz, olha, não se apeguem ao dinheiro. Diga aos ricos desse mundo que não sejam muito apegados ao dinheiro, porque é Deus quem nos dá. Nossa resenha teológica continua chamando você agora para participar do culto das 17 horas, em que o pastor Samir travou um diálogo muito interessante sobre como viver bem em família, como é que nós podemos contribuir para termos famílias saudáveis. Eu recomendo que você ouça tudo, mas se não puder, você fica com um pouquinho aqui do que selecionamos para você em nossa resenha teológica. Mas todos esses cultos, às 7, às 9, às 11 e das 17 às 19, estão totalmente disponíveis para você nesse mesmo canal aqui. Então, nós vamos continuar a nossa conversa hoje nessa temática, Minha Família, uma escola de valores. Aqui está a equipe do Famílias com Graça. Eu quero falar rapidamente sobre o Famílias com Graça. Famílias com Graça é um projeto que o Senhor nos deu, um projeto com pais, tios, avós também, alguém que é responsável por crianças, jovens, adolescentes e também tem filhos casados, filhos de adultos, para estarmos juntos, para termos um tempo de escutarmos uns aos outros, para termos um tempo também de aprendizado com a palavra de Deus. O nosso próximo encontro será em agosto. E como é feito? No primeiro momento é uma palestra, nós já tivemos uma palestra sobre inteligência espiritual, também a respeito da ansiedade na família, e depois nós nos reunimos em grupos, esses grupos são divididos pela idade dos filhos, e podemos ter um momento de conversa bem especial. No nosso último encontro, nós conversamos sobre os desafios do discipulado, e nós ouvimos, então, o desafio do discipulado com as crianças, com os adolescentes. Hoje ouviremos com os jovens, os filhos adultos e também casados. Por isso que eu já vou chamar aqui a irmã Luísa, que no Famílias com Graça ela é responsável por estar com todos os pais de filhos, né, e filhas que já são adultos e casados. Irmã Luísa, qual o grande desafio, então, com os filhos adultos? Existe desafio? Já não existe mais porque já se tornaram adultos, ou se casaram, ou os desafios aumentaram? Por favor, irmã Luísa. Os desafios vão existir sempre porque não existe ex-pai e ex-mãe. Essa que é a realidade, né? Nós somos pais e mães para sempre, né? Temos a tendência de achar que os filhos casaram, então só precisamos orar por eles e deixar a vida deles seguir. Também precisamos ter o cuidado de não interferir na vida desses filhos. Então, o que podemos ter é uma boa amizade. E aí, quando a gente fala uma boa amizade com os filhos, com o genro, com nora, as sogras são normalmente massacradas, né? E alguns sogros também, né? Mas a realidade é que Deus criou a família pensando nessa junção sadia, nesse relacionamento sadio de pais, filhos, genros e noras. E essa junção facilita, quando ela existe,
a boa amizade. Nós encontramos lá em Provérbios 23, verso 2, a seguinte expressão, que você já deve ter ouvido isso. Escute o seu pai, que o gerou, e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Essa passagem bíblica nos faz pensar na nossa responsabilidade de mantermos um relacionamento sadio com os nossos filhos, mesmo quando eles estiverem casados, ao ponto de estarmos ajudando-os ou a retornar ao convívio da igreja, à comunhão com Deus, ou até mesmo ajudá-los na tarefa de discipular seus filhos. Você que está me ouvindo, você está bem ciente do que nós visualizamos, né? Presenciamos diariamente, né? Tem muito filho mandando em pai e mãe. E tem muito pai e mãe obedecendo a esses filhos, sejam eles de que idade for, pequenos ou grandes, né? E nós, pais dos filhos casados, nós precisamos ajudar esses casais, nós precisamos ajudar esses filhos casados. Eles tomam a decisão de casar, saem de casa, e algumas coisas, às vezes, ficam vinculadas aos pais, que não precisam mais, porque o que diz lá a palavra de Deus? Deixará homem, pai e mãe, e unir-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Esse versículo, ele é muito bom para a gente falar para quem casa, mas ele é muito bom para falar também para nós que já somos casados há algum tempo. Porque nós precisamos entender bem o que a palavra de Deus quer dizer sobre isso. Quando entendemos isso, nós conseguimos desenvolver bons relacionamentos com os nossos filhos casados, que têm toda uma vida de aprendizagem, tem todo um caminho a seguir. E uma boa amizade vai favorecer com que você, pai, você, mãe, possa, em alguns momentos, sentar e conversar com os seus filhos sobre o amor de Deus. As responsabilidades que um jovem casal assume são responsabilidades que, no primeiro momento, são muito pesadas. E, muitas vezes, eles se afastam do convívio de uma igreja, se afastam da leitura da Bíblia, se afastam da oração. E nós, pais, somos aqueles que podemos apontar para eles essa necessidade. Com o nosso exemplo, que nós já tivemos oportunidade de dar quando eles eram ainda morando conosco, e relembrá-los o quanto isso é necessário para enfrentar esse novo momento na vida deles, que é um momento de muitas responsabilidades. As gerações mudaram muito e elas estão muito acostumadas a pegar o celular e clicou, pediu, chegou. Essa é a realidade, né? Mas nós precisamos relembrar aos filhos casados a busca de ambos juntos em oração para as questões que precisam ser resolvidas, as escolhas que precisam ser feitas, e dentre elas, até essa de: vamos voltar a ter comunhão com Deus? Estamos nós, por exemplo, muito envolvidos com tantas tarefas, tantas atividades na igreja, que não estamos realmente tendo um momento a sós com Deus? Estamos tendo esse momento precioso? Gosto muito de... Eu tenho um filho casado de 41 anos. Gosto muito de, às vezes, pegar o celular e gravar uma oração para ele, desejando um bom dia. E a partir do que ele compartilha comigo sobre o trabalho dele, eu gosto de, nessa oração, pedir a Deus que dê a ele um dia abençoado, dê a ele sabedoria, dê a ele discernimento. O retorno que eu tenho tido disso é que as minhas orações têm chegado em momentos que ele precisava daquela oração.
Existem 1000 formas de você trabalhar o discipulado com seus filhos casados. É através daquele abraço. Nessa parte logo a gente vai chegar, irmã Luísa. Só dar um pausezinho aqui, porque nós vamos chegar nessa parte. Mas algo que eu queria muito saber e aprender, e creio que os irmãos aqui também, irmã Luísa, é o seguinte, essa questão dos limites, né? Agora, o filho está casado. Existe não algum limite? Como fazer isso? Como ver isso? Né? Porque ele deixou pai e mãe, está ali com a sua esposa. A irmã trouxe uma forma muito preciosa que os pais, para toda a vida. Somos pais, né? Para toda a vida. Nunca vai deixar de ser filho, sempre vai ter aquele lugar precioso no coração dos pais, né? Sempre vai ter. Mas como saber essa questão do tempero? Essa é a minha pergunta. Do tempero, agora ele tem a casa dele, ela tem a sua casa, né? Seu cônjuge, seus filhos. Como saber esse tempero aí? Por favor, irmã Luísa. E que depois, na segunda rodada, nós vamos entrar nessa parte prática aí, que todos nós queremos saber. Na realidade, entender que ambos serão uma só carne é entender também que você, pai e mãe, é uma só carne. E quando você tem esse entendimento de que os dois se tornaram uma só carne, o que acontece? Você vai olhar para o seu filho, para a sua filha, que casou, que saiu de casa, e entender que se tornou uma só carne, e isso já vai se instalar um limite. Um limite em que vai haver uma amizade, um relacionamento de ajuda, mas não vai haver uma intromissão na rotina, nem dos pais que ficaram, nem dos filhos que saíram e estão formando um novo lar. A Bíblia nos ensina, nos chama atenção para isso. E por fim, chegamos ao culto das 19 horas, em que o pastor Ricardo Vicentino, cooperador aqui em nossa igreja também, voluntariamente, trouxe uma pergunta: como viver em Cristo? Como é que a nossa vida pode? Ele deu vários exemplos, pode ser cristã de fato, deu vários exemplos. Eu recomendo essa mensagem do pastor Ricardo Vicentino. Se puder, assista o culto todo, mas se não puder, assista a mensagem toda. E se não puder, fica com a seleção que nós fizemos aqui. Então, eu vou estar lendo, os irmãos, então, acompanhem. Disse assim o apóstolo Paulo em Gálatas 2:20: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essa era a vida que Paulo estava experimentando. Uma vida além das suas expectativas. Uma vida em que ele vivia além dos seus limites, dos seus medos. Uma vida além da fronteira desta vida que vivemos. E ele, apóstolo Paulo, então, ele fala de algumas circunstâncias em que ele vivia. E ele vai dizer: estou crucificado com Cristo. Ele considerava que toda a sua transgressão ficou cravada na cruz de Jesus. Ele também via que a sua vida agora não era mais dirigida por ele mesmo, mas sim dirigida por Jesus Cristo. E ele também entendia que essa vida, ela precisava ser vivida com fé, autêntica. Ele mesmo disse que quando completou a carreira, tudo cumpriu e guardou a sua fé. Então ele sabia que ele dependia da fé para viver. E também entendia que Jesus Cristo o amou de tal maneira que deu a sua vida por ele. E são essas experiências de um homem que é nova criatura, que vive em Jesus Cristo.
uma experiência que o apóstolo Paulo, que ele fala que nenhum homem natural pode viver. Ele fala disso lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, onde ele vai falar do homem natural e do homem que é espiritual. O homem natural não consegue discernir as coisas de Deus, mas o homem espiritual ele consegue discernir. Deus revela. Então nós vemos que esse novo homem, essa nova vida, ela está cheia de experiências, ela está cheia do Espírito Santo de Deus, trazendo para nós experiências maravilhosas, a graça de Deus, a companhia do Senhor. E é nisso que nós estamos refletindo nessa noite. Esse novo viver em Jesus Cristo, ele nos remete a experiências maravilhosas, ele nos remete aos céus. Então, para o crente em Jesus, viver além dessa fronteira, ela começa quando a graça de Deus apaga todas as nossas transgressões. Fui crucificado. O apóstolo Paulo, então, considerava que a sua vida havia sido modificada, que todas as suas transgressões haviam sido encerradas na cruz de Jesus Cristo, junto com Jesus. Isso foi um momento transformador para ele, irmãos. Foi um momento em que o apóstolo Paulo passou por grande transformação. E ele vai falar lá em Romanos 5:20, onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. E Paulo ele se considerava um dos grandes pecadores, dos maiores pecadores. Ele mesmo dizia, eu sou o pior de todos. Mas ao conhecer Jesus, a ter um encontro com Jesus, o Senhor transformou a vida do apóstolo Paulo. E ali ele passou a ser esse homem enviado por Jesus, passou a ser esse apóstolo que nós conhecemos. E quantas coisas maravilhosas ele fez. E uma vez livre da transgressão, então esse homem passa a viver em novidade de vida. Uma transformação que começa na mente, quando o homem diz, eu quero Jesus Cristo. É necessário querer. E Paulo ainda fala sobre isso em Romanos capítulo 12. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É necessário querer, é necessário desejar que Jesus Cristo seja o Senhor da tua vida. O Senhor mesmo, Jesus, ele falando lá em João capítulo 3:16, e Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha vida eterna. Então é necessário crer, é necessário querer. Então é preciso dizer, eu quero uma nova vida com Jesus Cristo, eu quero experimentar essas maravilhas que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a verdade é que o Evangelho, ele é transformador. O Evangelho, ele transforma, ele salva, ele cura. Isso é poder do Evangelho. E quantos relatos de transformação de vida nós já ouvimos, já presenciamos. Até alguns famosos, alguns do meio da música, como o cantor Lázaro, né, que já faleceu, Regis Danese, e eu me lembro do Bozo. Quem aqui era ainda um jovem ou um adolescente que chegou a assistir esse programa do Bozo? Alguém aqui? Tá vendo? Arlindo Barreto. Eu conheci pessoalmente o Arlindo Barreto e eu o convidei para estar conosco lá na minha ex-igreja. E minha família pôde conhecê-lo também. E foi uma bênção. Nós fizemos uma programação naquele dia
e fechamos a rua, enchemos de brinquedo para as crianças, e veio muita criança, mas veio também muito adulto. Por isso que eu perguntei aqui, o pessoal veio porque queria vê-lo de perto, poder ver mais uma vez o Bozo. E o interessante, irmãos, é que ele esteve lá, nós conseguimos preparar um palco para ele, e ali ele já chega então como palhaço, faz algumas brincadeiras, algumas mágicas ali para distrair as crianças, e depois ele começa a falar da vida dele e se descaracterizar. E ele então vai dizendo o que Jesus fez na vida dele, o que Deus fez, transformando a vida dele e quem ele é hoje. Isso é tremendo, irmãos. E ali ele dá um testemunho do poder do Evangelho na vida dele. Quem ele era, a fama que ele tinha e agora quem ele é. E o valor que ele tem hoje. Isso é a transformação que o Evangelho faz. Foi isso que fez na vida de Paulo, né? Irmãos, é por isso que nós, a igreja, fala muito do Evangelho, e prega o Evangelho, e faz missões. Por isso que a igreja está indo hoje, nossos irmãos estão indo lá para Amazonas, para falar do poder de Deus, para falar do amor de Deus, para transformar aquelas pessoas, né? E muita gente já foi transformada. Quem aqui não já passou por uma transformação? Quem aqui conhece alguém que tenha sido assim transformado? Muitas pessoas já passaram por essa transformação. Alguém aqui já conversou com pessoas que estiveram na Cristolândia, ex-dependentes químicos? Quem aqui já foi na Cristolândia? Aí, que bênção, né? Foi bênção, não foi, irmãos? Eu tenho certeza que vocês saíram de lá impactados. Eu também já ouvi vários testemunhos deles. E é interessante que quando você está ali ouvindo o testemunho, aí eu me lembrava de quando eu passava pela rua e via um jovem todo sujo, maltrapilho. Eu olhava para aquela fisionomia e do meu lado estava alguém que esteve lá. Mas era uma pessoa que estava agora dominando a palavra de Deus. Agora era um missionário. Estava testemunhando do amor de Deus. Estava testemunhando da transformação. Estava testemunhando dessa nova vida. Eu sou Israel Belo de Azevedo. Eu não estive presente, porque estava pregando na Igreja Batista em Rio do Sul, mas tive boas notícias sobre essas mensagens. Estou aqui para recomendar em nossa resenha teológica. Semana que vem voltamos à nossa programação normal, com os meus colegas aqui de bancada, fazendo para você uma resenha teológica. Igreja Batista Itacuruçá, inteiramente dedicados.